Da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. Haddad foi também ministro da Educação do governo Lula e agora candidato à presidência da República. Chama a atenção que nos debates ele menciona bastante o fato de ter sido ministro da Educação, mas nunca falou uma única vez sobre o que fez do governo de Marta Suplicy e enquanto prefeito de São Paulo. Marta Suplicy durante seu mandato foi chamada de Martaxa em um neologismo político formado por um processo de aglutinação entre as palavras Marta e taxa, devido à criação da taxa do lixo e iluminação que foi idealizada pelo seu chefe de gabinete, Sr. Fernando Haddad. Estas taxas foram os motivos pelos quais Marta foi massacrada por José Serra nas urnas, pois as pessoas, diferentemente do que tentam idealizar, não odiavam o PT. Aliás, no ano em que Marta venceu a eleição, o PT ganhou a presidência da República, e venceu em todos os estados brasileiros. Existia o apoio popular, no entanto o brasileiro já paga bastante impostos e não aceitaram mais este imposto por Haddad. Em 2013 Haddad assume a prefeitura de São Paulo, mais uma vez as pessoas dão oportunidade para o PT governar e o que Haddad fez. Vamos listar. Haddad criou o IPTU progressivo que visava aumentar os impostos dos ricos e isentar os pobres. Ocorre que a classe média também seria atingida pesadamente com estes tributos e os ricos questionarão o porquê de pagarem ainda mais impostos quando a cidade não possui uma estrutura à altura destes valores. Foi um rebuliço e apesar da tentativa não conseguiu aumentar os impostos. Em 2013 Haddad ofereceu 2,7% de aumento aos professores com a condição de que o sindicato assinasse um termo de que não faria mais greve durante seu mandato. Pois bem, além de oferecerem um aumento pífio, ainda queriam coibir manifestações de professores durante seu mandato. Os professores em assembleia rejeitaram a proposta e a greve se estendeu por mais de 40 dias, sendo considerada a maior greve da história do magistério municipal com direito a corte de ponto. Foi chamado de Menino Malufim. Foi um ano de muitos protestos que chegariam ao apogeu em 2014 quando o movimento Passe Livre questionou o aumento na tarifa dos transportes. O movimento foi duramente rechaçado pelas autoridades, o que causou uma comoção nacional que culminou em uma explosão de protestos espalhados por todo o Brasil em solidariedade aos estudantes paulistanos. Eles andavam com placas espalhadas dizendo não é só pelos 20 centavos e tiveram adesão dos Black Blocs que promoveram o quebra-quebra por todo o Brasil. Faltou diálogo e menos truculência do governo Haddad. Em 2015 e 2016 Haddad demitiu Calegari, secretário, e assumiu em seu lugar Gabriel Chalita, ex-secretário de Estado de Educação do governo Alckmin. O prefeito ficou conhecido como Radar devido à realocação de guardas civis municipais para multarem sobre as pontes com os chamados radares pistolas. Os GCMS multavam muito mais que combatiam a depredação aos próprios municipais e prevenção de violência. Haddad reduziu a velocidade das marginais para 70 km, 60 km e 50 km, respectivamente, da pista mais rápida local, antes 90 km, 70 km e 60 km. Segundo ele, o objetivo era diminuir os acidentes de carros e motos. No entanto, a população entendia mais como um exagero para arrecadar mais dinheiro com multas. Mesmo sabendo que aprovaria o Uber, vendeu alvarás para táxis que ofereciam serviços paralelos aos do Uber, causando fúria entre os taxistas que, se soubessem, nem o teriam adquiridos. Haddad responde a processos pelas ciclovias e ciclofaixas pelo péssimo planejamento das mesmas. Foi chamado de prefeito souvenir porque pintava o asfalto e calçadas e chamava de ciclofaixa, embora o valor delas, mesmo sendo mal feitas, rendeu-lhe mais processos por suspeita de superfaturamento das obras. Durante o governo Haddad, os parques de São Paulo ficaram todos abandonados. Eram comuns acidentes nos playgrounds de homicídios devido à falta de manutenção e falta de policiamento. Sim, a GCM estava ocupada multando os carros enquanto os espaços municipais, postos de saúde, escolas e parques, careciam de segurança. A fim de amenizar a péssima condição dos parques, Fernando Haddad liberou algumas pistas em diversas regiões para o lazer. As ruas eram fechadas para os carros e por lá as pessoas passeavam. Haddad também não conseguiu fazer uma boa virada cultural. O projeto, que era tradição da cidade, foi chamado de virada criminal devido à quantidade de mortes que se tinha durante o evento. O Haddad destruiu a paz dos bairros, pois apoiava as marchinhas na Vila Madalena e também os pancadões em bairros residenciais. Haddad foi considerado em pesquisas da época como o pior prefeito do Brasil. Sua aprovação estava em baixa na cidade, se confirmando na eleição de 2016, quando perdeu em primeiro turno as eleições, fato até então